e agradecemos. Amém. Muito bem, eu acredito que muitos aqui estão vivendo com uma certa preocupação diante das coisas que estão ocorrendo no nosso dia a dia. Nós estamos observando que há uma certa agitação para que o mundo consiga se equilibrar, consiga encontrar uma saída para alguns problemas, entre eles o meio ambiente, a questão climática. E nós estamos observando que, aos poucos, os acontecimentos estão se convergindo para uma coalizão global para que o planeta seja salvo. Mas nós sabemos que, pelas profecias, algo muito maior do que o que os homens estão planejando está para acontecer. Uma das coisas que eu acho importante para mim e para você em nossos dias é a consagração e a santificação. Por quê? De acordo com Hebreus, é dito para nós que devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e buscar estar em paz com todos. Eu busquei para essa noite duas parábolas para nós fazermos um paralelo entre elas e procurar entender o que Jesus está querendo dizer para nós através dessas parábolas. E nós podemos fazer uma análise, uma comparação da nossa vida com aquilo que é mencionado nessas parábolas, para ver se eu e você estamos sintonizados com um desses dois grupos. Tanto em uma parábola quanto na outra, nós vamos perceber que há dois tipos de pessoas, duas performances, dois perfis. E aqui nós vamos procurar descobrir, você vai ver em você mesmo se você pertence a um grupo ou a outro. A primeira situação nós vamos encontrar no capítulo 21 de Mateus. Perdão. Capítulo 7 de Mateus, verso 24 ao 27. Mateus, capítulo 7, versos 24 até o 27. Diz ali: todos acharam? Amém. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a característica desse homem aqui é prudência, ele é prudente. Ele é uma pessoa que tem visão, que entende da problemática de uma arquitetura, de uma casa. Ele procurou fazer o preparo específico para a sua construção. Então, ele procurou observar o que? Ele construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha é um elemento sólido, estável, muitas vezes impenetrável. E o que acontece? Quando você tem a rocha como uma estrutura, e eu já vi casas construídas exatamente com base na rocha. Eu já vi. Aqui na região de Cotia, acho que indo para o Imbu, eu vi uma casa com uma rocha embaixo e a casa construída em cima. Achei interessante isso. E olha a situação daquela casa. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Olha a outra característica aqui. Um é prudente e o outro é insensato. E diz que ele edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha que interessante. 2 casas, 2 construtores, duas características, talvez até usaram o mesmo material. Quem sabe usaram o mesmo material. Mas a questão é o solo, o local onde foi escolhido para a construção de sua casa. Hoje, onde nós vivemos, aqui no Ocidente, né, no nosso país, as construções são feitas hoje na alvenaria, o concreto armado, eles fazem sapata, fundação, essas coisas. Nós quase não vemos esse negócio de construir em rocha. Mas nós percebemos que em muitos lugares eles costumam dinamitar determinadas rochas para poder fazer ali uma construção. Mas, quando você faz uma análise do solo, procura trabalhar ali com todo o equipamento necessário, você percebe se ele dá para construir uma casa ou não. Tem solo que, por mais que você trabalhe, ele não é adequado para uma construção. É o caso desse senhor aqui, esse segundo senhor. Quem sabe até escolheu construir uma casa linda, maravilhosa, espetacular, mas infelizmente não tinha estrutura suficiente. Ela teve que suportar ali a chuva, os ventos, raios, trovões, tempestades, inundações, enchentes. Hoje, quantas casas a gente não vê sendo arrastadas aí em sérias inundações? E casas, inclusive, ricas, quem está na Europa, esses dias atrás, nós vimos aí as enchentes, inundações em vários países da Europa. Que estrago que foi feito ali. O clima está totalmente descontrolado. As pessoas estão preocupadas demais com isso. Muitas construções, por mais sólidas que pareçam, parece que estão só sobrando. Então, o que eu quis colocar aqui é apenas isso para nós observarmos, e eu vou fazer a aplicação com a outra parábola que eu vou colocar. Então, 2 edificadores, um prudente e outro insensato. Um escolheu um terreno sólido, firme, que é a rocha, e o outro escolheu um lugar arenoso, onde não podia ter fundamento o suficiente, uma fundação suficiente. Agora, outra parábola que muitos de vocês conhecem, todos nós conhecemos, está em Mateus capítulo 25. Do verso 1 até o 13. Que é a parábola das 10 virgens. Então Jesus diz ali, todos acharam? Amém? Ok. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Jesus aqui está narrando um estilo de um casamento do Oriente, onde o personagem principal do casamento era o noivo. Hoje, nos nossos dias, a noiva é aqui a peça-chave do casamento. Todo mundo fica na expectativa, né? E quando a noiva entra, todo mundo se levanta, né? Aqui, nesse caso, no casamento oriental, o noivo é o personagem principal do casamento. Mas aqui, nós encontramos aqui que haviam 10 damas, 10 jovens, moças, que talvez elas estivessem assessorando, não menciona a palavra, se elas estivessem assessorando a noiva, aguardando então a chegada do noivo. Mas pelo que dá a entender, elas tinham que acompanhar com as suas lâmpadas para iluminar o caminho, que na verdade o noivo iria se encontrar ali, iria para casa, buscar a noiva para levar para a casa dele. Teria uma festa na casa dele. Muito bem. O que diz aqui? 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As mesmas características dos 2 construtores. Um era prudente e o outro era insensato, era nécio. Ou seja, hoje seria o sem noção. Seria utilizado hoje o sem noção. Infelizmente, algumas pessoas são taxadas dessa forma. Mas o que é uma pessoa sem noção? É uma pessoa que ela está vendo muitas coisas acontecer, mas ele não muda. Ele persiste naquele erro, naquela situação, por pior que ele esteja sofrendo uma situação, mas ele persiste, ele não muda. E aí é uma pessoa insensata. Ele até ouve pregações, ele está às vezes na igreja, ele ouve os pais advertir, às vezes ele é casado, a esposa está orando, chama ele para orar e não ora, ele não conversa, ele não se envolve,
mas ele prefere viver uma vida de risco. E normalmente o cristão que não procura se relacionar intimamente com o seu Criador, ele está vivendo uma vida de risco. E o nécio é exatamente isso. Ele se arrisca muito, ele procura viver independente. E nós vamos entender isso aqui nessa parábola. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Olha aí a importância da provisão, de você saber se preparar para o eventual, para algo que pode dar problema. Há pouco tempo atrás, nós presenciamos uma tragédia com um avião que estava levando a delegação da Chapecoense para um país aqui da América do Sul, não sei se é Bolívia ou Equador, né? Um dos dois. Colômbia? Colômbia. Isso, jogar com o time da Colômbia. E o que acontece? Simplesmente, em determinado momento, aquele avião desapareceu do radar. Foi dado vários avisos para ele. O problema daquele, tanto do piloto, mas principalmente do dono da companhia aérea, foi querer trabalhar com o combustível exato, sem considerar o risco de repente, um atraso, alguma coisa. Ele não considerou isso. Acreditou que o voo, por ser determinado período não muito longo, daria tempo. Ele não contava com os problemas do tráfego aéreo. E, lamentavelmente, nós vimos aí que uma tragédia aconteceu. Vidas foram perdidas, foram ceifadas. Foi um risco que ele correu. Procurou economizar, procurou ser cuidadoso de um lado, mas quando você está lidando com vidas, você não pode ter tanto cuidado assim de preservar nos investimentos. Se existe uma coisa que eu e você não podemos brincar hoje, é com a nossa salvação. Nós temos que fazer investimento nela. E o investimento, o azeite, é exatamente a presença do Espírito Santo na minha e na tua vida. Sem reserva do Espírito Santo, será impossível você suportar as provas que virão. E aqui nós vemos a situação. Olha o que aconteceu, no verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Trabalharam só dentro do essencial, do limite. Olha o perigo. E agora? Precisavam de um azeite reserva. Mas olha a resposta que as prudentes deram a elas. Elas responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Engraçado que no final Jesus ele faz uma advertência. Ele usa um imperativo: vigiai. Por que será que ele fala isso? Vigiai. Ele usou essa parábola dessas 10 virgens e no final ele fala vigiai. Por incrível que pareça, se você perceber bem, essa parábola das 10 virgens, ela é uma continuação do sermão profético que Jesus começou a apresentar no capítulo 24 de Mateus, quando ele começou a pronunciar ali sobre a destruição de Jerusalém e, ao mesmo tempo, visando o futuro do mundo antes de sua vinda. Todos os acontecimentos dali para frente até o dia que ele voltar. E
E esse episódio aqui das virgens, essa parábola, ela se encaixa com essa situação, porque no final ele fala, vigiai. Olha só, muitos de nós que comumente abre a Bíblia e estuda, nós estamos vivendo em dias que dizemos que é o período do derramamento da chuva serôdia. O que é, na verdade, a chuva serôdia, de acordo com o que está na Bíblia? Na Palestina existem dois tipos de chuvas. A temporã, que ela vem no início, né, da semeadura, onde ela ajuda a produzir ali os grãos, os primeiros frutos, e ajuda a manter, e essa chuva ela permanece algum tempo, um bom tempo. O que acontece? Os frutos amadurecem, ou são produzidos, se desenvolvem, estão ali nas espigas ou nos cachos, só que aquela chuva agora vai precisar de um reforço, e aí vem a segunda chuva, chamada serôdia. Esta chuva, então, ela prepara os grãos e todos os frutos para a colheita, porque já foram produzidos. A primeira chuva, ela ajuda a produzir, e a segunda é para colher. Na vida espiritual, a chuva temporã é a atuação do Espírito Santo, desde o Pentecostes, quando os discípulos estavam no cenáculo ali reunidos, e desceu sobre eles línguas em forma de fogo, nós vemos lá em Atos capítulo 2. E o fato interessante, esse Espírito Santo, ele não se retirou. Com a morte dos discípulos, ele não parou de atuar. Muito pelo contrário, ele continua atuando todos os dias na vida de cada um de nós, nos mostrando o caminho que nós devemos percorrer, nos mostrando as decisões que nós devemos tomar. Só que muitas vezes nós queremos usar materiais supérfluos, nós queremos utilizar o tempo de outras formas. Estamos edificando a nossa casa de uma forma leviana, não dando atenção àquilo que está escrito, não acompanhando as profecias, não estudando a Bíblia, não guardando os mandamentos e nem orando. Quando eu e você deixamos de fazer essas coisas e acreditamos que pela nossa condição física, ou pelo nosso intelecto, ou pelo nosso estudo, nós conseguimos fazer alguma coisa de boa, de bom, nós estamos simplesmente deixando acabar aquela reserva normal do Espírito Santo que nos foi concedida quando nós nos convertemos, e nós não estamos produzindo o passo a passo da santificação para podermos ver o Senhor. Quando chegar a prova final, muitos vão ficar iguais às virgens nécias. O que eu vou fazer? Cadê, Senhor? Me dá o teu Santo Espírito agora. Senhor, me ajuda. É tarde. A tua experiência não pode ser compartilhada com ninguém depois desse episódio. O Espírito Santo é algo que você tem que ter na tua vida diária, pessoal, como eu tenho que ter. Mas como é que eu vou ter se eu não estou buscando, se eu não estou deixando a minha vasilha cheia, se eu não estou permitindo que ele faça parte do meu combustível diário para iluminar a minha vida nesse mundo de trevas? Eis aí a real situação do mundo hoje. O mundo carece do azeite e a maioria está comprando óleo de segunda qualidade, que não serve para iluminar nada. Muitas vezes estão colocando água no lugar do combustível. Talvez aqui nessa parábola, a gente analisa aqui uma forma interessante. As prudentes negaram dar do seu azeite para as virgens nécias. Mas nós não temos que ser bons, nós não temos que procurar ajudar uns aos outros. Por que no final das contas, elas até foram recompensadas e entraram junto com o noivo? Por que elas não puderam doar, emprestar um pouco do azeite delas? Porque nós temos que entender o seguinte, gente. Existe uma parábola, uma pequena história chamada O Pulo do Gato. Alguém que conhece a história do pulo do gato? Alguém conhece? Não? Vocês vão conhecer agora. Disse certa vez, né, nessa parábola, que a onça e o gato fizeram amizade. Fizeram amizade e todos os dias o gato se encontrava com a onça.
O gato ensinava as estratégias de caça dele e a onça, por sua vez, ensinava as dela. E assim se tornaram grandes amigos, embora diferentes no seu tamanho, mas ali a onça protegia o gato quando precisava, o gato avisava a onça de algum perigo e assim por diante. Porém, um dia chegou um período de seca, de fome ali naquela região da floresta. E os animais saíram em busca de outros lugares, e a onça ficou por ali com o gato, e os animais apareceram, aquele cardápio da onça desapareceu. E agora? Só restava o gato. E a onça falou, puxa vida, não tem jeito, eu estou com fome. E o gato é a única pessoa que está aqui, o único ser que pode me ajudar. Eu vou ter que, sinto muito, vou ter que devorar o gato. E ela ficou à espreita em cima de uma árvore, esperando o gato chegar. E lá viu o gato, tranquilo, de boa. E ela preparou o bote. Quando ela saltou para pegar o gato, ele se esquivou, deu um salto para trás. Deu um baita de um pulo para trás. Aí a onça, seu gato, esse salto você não tinha me ensinado ainda. Esse pulo aí. Eu falei, se eu tivesse ensinado, eu estaria na tua barriga agora. E pernas para quem te quero. Então, irmãos, o que eu quis colocar com isso? Comparando com a experiência das virgens. A tua experiência pessoal, o teu pulo do gato é somente teu. Você não pode compartilhar com ninguém a tua experiência. É você e Cristo. É você e o Espírito Santo. Se você não tiver, você vai sentir falta lá na frente. Na hora que chegar a prova final, tempo de angústia, perseguição, decreto dominical, todas essas coisas estão para acontecer. Muitos, infelizmente, tem muita gente que está esperando, não, com o decreto dominical eu já vou zarpar fora, vou me preparar. Gente, o preparo é agora. Quem garante a mim e a você que estaremos vivos até o decreto dominical? Quem nos garante que amanhã estaremos vivos? Nós temos que fazer uma análise da nossa vida diária. Vamos parar para pensar e fazer uma análise. Quanto tempo eu estou gastando na minha vida hoje para buscar o batismo do Espírito Santo diariamente? E não adianta ser só num dia, tem que ser todos os dias. Quantos aqui estão, isso não precisa responder vocês, mas você mesmo, estão separando um tempo, à noite ou de madrugada ou pela manhã, para ter o seu momento a sós com Deus e ali buscar, pleitear a presença do Espírito Santo, o derramamento da chuva serôdia? Porque ela já está caindo. Já está caindo. Alguns estão recebendo, outros não. E há um lado triste também em tudo isso aí. Algumas pessoas já não ouvem mais a voz do Espírito Santo. Não ouvem mais, não sentem mais os pingos, nem pingo da chuva serôdia não está sentindo mais. Infelizmente, o mundo aí fora, gradativamente, está perdendo a presença do Espírito Santo. Prova disso são as coisas atrozes que você vê acontecendo no dia a dia. Assassinatos, feminicídio, estupros de vulnerável, abuso com as pessoas de idade, assim por diante, com crianças. Cada coisa que a gente ouve dia a dia, quem fica estarrecido. Como é que o ser humano está chegando a esse nível, a essa capacidade? Simples, o Espírito Santo está se retirando da terra. E essas pessoas que estão fazendo essas coisas, elas já estão mortas. Elas estão vivas fisicamente, mas a vida espiritual delas já foi destruída. Pode ser que, de repente, em algum momento ainda, você ou eu me encontrando com essa pessoa, entregando ela uma literatura, ou ela ouvindo um hino, quem sabe ainda lá no íntimo, o Espírito Santo possa despertar alguma faculdade, essa pessoa ainda tenha um resquício de desejar retornar. Mas cada caso é um caso. Qual é o teu caso? Qual é a tua experiência com Deus? O que é que você está fazendo hoje com essa provisão da chuva temporã que foi dada, está trabalhando no meu no teu coração? Estamos produzindo messes e estamos produzindo ambiente para derramar-se sobre nós a chuva serôdia? O que está para acontecer, gente, é dantesco, é além da nossa capacidade de suportar.
nós, humanamente falando, não suportaremos os últimos acontecimentos. Somente aqueles que tiverem o poder da chuva serôdia, somente aqueles que tiverem o poder, a presença do Espírito Santo, poderão suportar as últimas provas, as provas finais. Nunca sabemos quando será o nosso momento de dizer adeus. Nunca sabemos quando nós vamos ouvir de Deus, basta, descanse. Vem. Só sabemos de uma coisa, que hoje nós estamos vivos. Hoje nós podemos tomar a decisão. Hoje nós podemos consagrar a nossa vida e buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E não adianta você querer passar da sua experiência para outro e nem buscar a experiência de outro. Você tem que ter a tua presença, na presença de Deus, a tua pessoa na presença de Deus, e você tem que ter na tua vida, na tua mente, no teu coração, o óleo, o azeite do Espírito Santo. Ou do contrário, a tua lâmpada vai se apagar, a minha lâmpada poderá se apagar. Há pessoas que ainda poderão buscar e ter chance. Eu não lembro o nome do rapaz, mas eu vi a experiência desse jovem. E o irmão Marcos Camilo, não sei quantos já assistem o canal dele, já viram, já presenciaram cultos dele, o irmão já viu. Marcos Camilo, ele é talvez um dos precursores do Roupão da Fé. Ele que estabeleceu esse programa do Roupão da Fé. E ele tem muitas experiências, gente, tem muitas experiências. Ele estava atuando numa cidade de Santa Catarina, ele não quis mencionar o nome, e o pastor da igreja local ali da região estava super desanimado, não conseguia ver produção na sua igreja, espiritualidade. Ele queria entregar realmente a sua carteira, a sua credencial. O pastor colocou a sua igreja num plano de evangelismo. O pastor e o irmão Marcos Camilo foi ali fazer aquele trabalho ali naquela região com ele. E de porta em porta, de casa em casa, e principalmente trazendo de fora os membros que haviam se afastado. E assim por diante, foi fazendo um trabalho. E aquele pastor que estava prestes a entregar sua credencial teve a alegria de batizar 43 pessoas com esse daquele trabalho, amém? E um jovem esteve presente ali há algum tempo, mas ele não se batizou. O irmão Marcos estava na casa do pastor, no último dia, quando foi feito aquele batismo, e ele ficou acampado, hospedado na casa do pastor, e ele era meia-noite, quase 1h da manhã, alguém chamando no portão, pastor, 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 batia a palma e chamava, o pastor não atendia, e o irmão Marcos falou, pastor, alguém está chamando o senhor, está batendo lá no portão. O pastor, então, abriu assim a cortina, ele fechou e falou, irmão, não vou dar atenção para ele, não. Esse jovem, ele já roubou da própria mãe, ele é traficante, ele usa crack, já se batizou não sei quantas vezes, e ele, não adianta, e ele vai dar trabalho para a gente, não compensa. Eu não vou atender, não. Pastor, atende ele. Não tem como, eu vou perder meu tempo. Pastor, eu sei que já é tarde, tudo, mas ele está chamando o senhor, nunca sabemos por quê. E conversando, o pastor então atendeu aquele jovem para ele entrar. Ele falou, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu não quero continuar essa vida, eu preciso de ajuda. Me batiza, pastor. Eu quero me batizar hoje, eu não pude tomar decisão, mas eu não quero, eu quero batizar hoje. Aí o irmão falou, você não tem uma piscina aí na sua casa? Eu falei, sim, eu tenho, mas eu não queria entrar. Pastor, batiza ele, pastor. Mas, pastor, vamos perder o quê? E se, de repente, é a única chance? Batiza ele. Mas eu não tem problema, pastor. Ele entrou, o pastor acabou concordando, foi lá se trocar, entraram na piscina, aquele jovem com a roupa que estava. E ali, juntos, o pastor e ele na piscina, o irmão Marcos Camilo ali, atendendo, orando. Batizou aquele irmão, aquele jovem, e aquele jovem, então, pastor, muito obrigado, glória a Deus, eu estou salvo, eu sinto que Jesus me salvou, me perdoou. Eu quero continuar minha vida com Jesus. E foram dormir, ele foi embora, saiu pelo portão, com a roupa molhada. Quando foi pela manhã, o pastor recebe uma ligação. Era o irmão daquele jovem.
ligando, avisando que ele havia sido assassinado. E estava com a roupa toda molhada. Ou seja, ele estava com a roupa que ele havia se batizado. Ele havia entregado a vida a Jesus e não deu tempo de fazer mais nada porque tiraram a vida dele. E quando ele foi conversar com a mãe dele, a mãe falando da situação, meu filho, que pena, está perdido, eu orei tanto por ele, fez tanta coisa errada. Ele falou, não, minha irmã, acalma o teu coração. Ele morreu com Cristo. Seu filho está salvo. Infelizmente, tiraram a vida dele, porque quem sabe ele devia para alguém, ou quis sair desse mundo. Mas se prepare, porque a senhora vai abraçar seu filho novamente, naquele grande dia da ressurreição dos justos. Esse episódio ele está narrado com mais detalhes. Eu apenas fiz um resumo. Aqueles que quiserem ouvir, está lá no YouTube, lá. Que o jovem morreu ainda molhado do batismo. Está lá, procure lá. Vocês vão ver a experiência. Tem muito mais experiências maravilhosas que estão ali. Mas o que eu estou querendo colocar com tudo isso, gente? Se você acha que a tua situação está complicada, está difícil, você acha que suas orações não estão sendo atendidas, insista. Se você está buscando, é porque o Espírito Santo está trabalhando ainda com você e comigo. Deus não desiste de nós facilmente. Ele não desiste facilmente. O problema nunca vai estar com Deus, e sim conosco. É nós que temos que tomar a decisão de sermos prudentes. Edificar sobre a rocha e manter a nossa lâmpada carregada com azeite. Não adianta tentar por nossas próprias forças, nossas próprias circunstâncias, ser alguém. Sem Cristo, nós não somos nada. Que nessa noite você possa refletir profundamente sobre a aplicação dessas parábolas. Eu coloquei um outro âmbito diferente daquilo que nós sempre explicamos. Apenas para nós percebermos que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo emprestado. Não há mais tempo. Não podemos brincar com a nossa salvação. Estamos às portas dos últimos acontecimentos. Nós não sabemos o que vai acontecer até o final deste ano. Vai depender de algumas negociações do dia 1 a 12 de novembro. E ainda no final do mês que vem agora, no começo do mês que vem, vai ter um encontro de mais ou menos 100 religiões para discutir sobre o clima e sobre a encíclica Laudato Si. E do dia 1 a 12 vai ter a efetiva COP26. Pense seriamente. O que pode acontecer depois disso? Apenas mantenha a sua vida em sintonia com o Espírito Santo. Que eu e você possamos ter a certeza de que aquilo que nós estamos vivendo está de acordo com o assim diz o Senhor. Esse é o meu desejo e a minha oração para mim e para você que está acompanhando aí no canal da igreja. Que Deus abençoe a mim e a você e que nós possamos sair daqui e andar por aí cheios do Espírito Santo, preparados para os últimos acontecimentos, até que Ele venha nos buscar. Amém.